Gente, tudo bem? A gente vai falar agora sobre alguns conceitos básicos da geografia, que são os conceitos de estado, de nação, de território e de país. Inicialmente, a gente vai começar falando sobre o conceito de nação. A nação é um termo que pode ser definido como um coletivo humano com características em comum, como, por exemplo, a língua, a religião, os costumes e as tradições. Existem nações que já possuem um Estado constituído, como, por exemplo, o Brasil, a Argentina, o Japão, os Estados Unidos, a China. Ou seja, eles já possuem um território próprio, suas leis próprias. Mas precisamos considerar que também existem nações que ainda almejam constituir-se como Estado-nação, ou seja, para começo de história, ter o seu próprio território. Vejamos alguns exemplos. Temos aí o povo tibetano, eles que vivem em território chinês e almejam a separação da China, tendo o seu próprio território, sendo uma nação independente. O povo catalão é um exemplo de outra nação sem território próprio. Eles que vivem dentro da Espanha almejam ser uma nação independente. Mais um exemplo de nação sem território é o povo curdo. Essa nação vive lá no Oriente Médio e é a maior nação do mundo sem um território próprio, sem um Estado constituído. Um último exemplo, e talvez o mais claro de todos, é a tal da nação rubro-negra. Ela se diz uma nação, porém não possui um território próprio, pois não tem um estádio para chamar de seu, um estádio para jogar. Não é um exemplo geograficamente falando, mas serve para clarear a mente de vocês. Para entender o conceito de Estado, poderíamos dizer que é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Ou poderíamos entender também que é uma instituição que exerce o controle político sobre um território com governo e leis próprias. Constitui o Estado organizado três poderes harmônicos entre si. São eles o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Basicamente, o poder legislativo é responsável pela elaboração das leis nas esferas federal, estadual e municipal. Os caras que fazem as leis na esfera federal são os deputados e senadores. Eles se mostram assim, mas a sociedade os enxerga assim. Também poderá, né, gente? Tem cada figurão nesse Congresso que a gente não tem outra opção. Tem palhaço, tem ex-cantor e até tataraneto de Dom Pedro II. Então, continuando, a gente tem aí na esfera estadual os deputados estaduais e na esfera federal os vereadores que são responsáveis pela elaboração das leis. Já o poder executivo é aquele que coloca as leis em prática. Na esfera federal, o poder executivo é representado pelo presidente, o vice e os seus ministérios, né, os seus ministros. Na esfera estadual é representado pelo governador e municipal pelo prefeito. Já o poder judiciário é responsável por empreender a justiça. O poder judiciário é quem coloca a justiça em prática, é quem defende o direito de cada cidadão e é representado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais e juízos dos estados. E para fechar esse estudo sobre o Estado, além dos três poderes, também temos as Forças Armadas, que são literalmente o braço armado do Estado. Eles possuem a função de defesa do território e de promoção da ordem interna, no caso de alguma situação desordeira aos olhos do Estado. O território é a base física sobre a qual o Estado exerce a sua soberania, suas próprias decisões. Mas a gente não pode pensar o território simplesmente como uma base física igual a uma plataforma de Lego, aquelas que a gente usa como base para fazer cidades de brinquedo. O território vai além de uma dimensão apenas continental, como a gente está acostumado a pensar. Mas antes precisamos entender o conceito de soberania. Soberania significa superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Ou seja, o Estado que exerce soberania sobre um território é aquele que tem total poder sobre o mesmo. O território de um país é formado por várias dimensões, como eu já falei.
no caso é formado pelo solo continental e insular, tá? O solo continental seria a nossa plataforma de Lego, e insular seriam as ilhas que compõem o território. Mas o território é formado também pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo espaço marítimo. E para finalizar, vamos falar agora sobre o conceito de país. O país é um território politicamente delimitado por fronteiras, tendo uma unidade política administrativa, em geral habitado por uma nação própria. Em outras palavras, o país é a unidade político-administrativa que possui um território próprio definido por fronteiras, um governo estabelecido, não importa qual sistema de governo, uma nação própria com a sua cultura e o reconhecimento dos demais países, o que significa um país soberano.